Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Em Brujas, no creo, pero que las hay, las hay. Esse é um ditado muito antigo. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. O mistério da fema, meus queridos amigos, só aumenta. Eu não acredito em mistérios, pero que los hay, los hay. É verdade, a fema está envolta em mistério e pode ser apenas teoria da conspiração. Mas também outro ditado antigo: contra fatos não existem argumentos, ou uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Devemos ficar com a pulga atrás da orelha, porque pode ser sim que a fema tenha planos, digamos assim, muito estranhos em relação à Carolina do Norte, depois de que o estado foi devastado pelo furacão Helene. Ontem, no vídeo de ontem, eu trouxe uma matéria da Newsmax que dizia que a FEMA tinha alertado os seus agentes de campo, através de e-mails, dizendo que milícias armadas poderiam estar caçando os agentes. Então, a FEMA aconselhava que os agentes recuassem, voltassem para as suas bases, porque poderiam potencialmente correr risco de morte. Bem, esse é o primeiro capítulo do mistério. Existem grupos paramilitares ou milícias armadas caçando a FEMA no estado da Carolina do Norte? Essa questão, por enquanto, não pode ser respondida. Mas aí entramos na história dos mistérios. Vejam bem, este canal que aparece aí na tela, JWTV, começou a levantar questões muito inquietantes que vão muito além do alerta da Newsmax ontem, de que grupos militares ou paramilitares estariam caçando a FEMA. O buraco, ao que parece, é muito mais embaixo. O canal revelou várias imagens inquietantes em relação à posição da FEMA em alguns condados na Carolina do Norte, como Asheville, por exemplo. Já falo sobre isso. Antes é preciso fazer aqui um certo preâmbulo para nos situarmos, contextualizarmos a situação inteira. No dia 26 de setembro, o furacão Helene chegou aos Estados Unidos continentais. Pois é. No dia 29 de setembro, um domingo, já se contavam 116 mortos por conta do furacão na Carolina do Norte. Bem, do final de setembro para cá passaram-se 16 dias, não é mesmo? Em 16 dias, poderíamos supor que a FEMA estivesse construindo acampamentos para resolver o problema das vítimas, dos desabrigados e dos desaparecidos, enfim, para resolver problemas em relação à água, a alimentos, à eletricidade, energia elétrica, seja como for, a FEMA estaria se estruturando nesses 16 dias para resolver o problema do Estado. O problema é que a FEMA não está se estruturando para resolver os problemas que começaram no final de setembro. A FEMA, na Carolina do Norte, está amplamente estruturada. E aí entramos para o terceiro capítulo do mistério FEMA na Carolina do Norte. O canal JW publicou essas imagens. Preste atenção, veja com detalhes. Veja os detalhes que as imagens revelam. Elas revelam aqui no condado de Ashley uma superestrutura que dificilmente poderia ser construída em menos de 15 dias. Bem, mesmo nos padrões norte-americanos, aqueles cinematográficos em que, de repente, uma cidade de tendas é construída da noite para o dia, até mesmo nesses padrões, uma estrutura que aparece nessas imagens seria praticamente impossível. O problema, vamos para a parte 4 do mistério. O problema é que a FEMA disse que esta cidade, praticamente uma cidade, foi erguida da noite para o dia.
logo depois do domingo que se anunciou 116 mortos, a FEMA já estava lá com toda essa estrutura montada. E é uma estrutura bastante enigmática, porque são muitas construções, por assim dizer, ou muitos containers, também muitos carros, muitos veículos, um estacionamento muito bem feito. Inclusive existe aí possibilidade de pouso e decolagem de pequenas aeronaves. Enfim, é praticamente uma cidade. E como se perguntaria na parte quinta do mistério, uma cidade, ou praticamente isso, uma pequena cidade, foi erguida da noite para o dia logo depois da tragédia. É preciso considerar também que a tragédia dificultou, em tese, o deslocamento de containers ou de caminhões pesados. Tudo isso demandaria muito tempo, levaria muito tempo. E aí, para a parte sexta do mistério, pode-se imaginar que a FEMA já estava lá prontinha, muito antes da tragédia acontecer. E aí, claro, entramos em cheio no terreno da teoria da conspiração. A FEMA sabia que a Carolina do Norte seria devastada? São informações privilegiadas? São previsões climáticas que ninguém tem? Ou trata-se mesmo de uma cyber, ou melhor, de uma geoengenharia com requintes, por exemplo, satelitais, ou algo do gênero? Eu disse, entramos em cheio na teoria da conspiração, mas os fatos são os fatos. A FEMA está lá, muito bem estruturada, num estado que foi praticamente devastado. E aí, outra questão importante é que a Carolina do Norte estava travando uma guerra de muito tempo com a BlackRock, a poderosa BlackRock, que queria investir pesado no estado em minas de lítio. E os moradores de vários condados do estado não queriam a presença de usinas de lítio para não degradar o meio ambiente e não tornar o estado praticamente um apêndice de um conglomerado como a BlackRock. Todo mundo pode imaginar como era travada essa guerra, de distrito em distrito. Mas agora, com muita gente perdendo as terras e sem dinheiro para entrar com recursos e mais recursos a fim de receber o seu seguro, é possível sim que esses estejam passando suas terras. Eu disse, é possível que muitos estejam passando ou passarão suas terras para certos conglomerados que querem se apossar de grandes áreas no estado. Tudo isso é possível, mas, como eu disse, pode ser uma grande teoria da conspiração. Agora, essas imagens realmente são inquietantes. O que existem nessas estruturas da FEMA? Outra questão que tem incomodado os moradores do condado de Ashley é que muitos afirmam que nessas estruturas existem toneladas e mais toneladas de alimentos doados, inclusive, por instituições religiosas, por igrejas, que até agora não foram distribuídos para a população que necessita. Há rumores de que esses alimentos, ou parte desses alimentos doados, estão indo para outras regiões, que não na Carolina do Norte, e para outras pessoas que não americanos propriamente. Mas são só rumores por enquanto, não existem provas. O que existem são fotos, sim, de caminhões chegando e descarregando muitos alimentos nessas estruturas da FEMA. Bem, eu certamente terei mais informações a esse respeito. Eu vou ficar monitorando essas notícias em relação à misteriosa presença da FEMA na Carolina do Norte. Bem, o vídeo hoje deve ser rápido, mas deveria ser rápido, mas eu ainda tenho um comentário aqui a respeito do BRICS, do BRICS+, que estará se reunindo na Rússia nos próximos dias, a partir do dia 22, para, dizem muitos analistas, derrotar definitivamente o dólar.
Bem, quero começar por este senhor aqui com este belo chapéu. Não se trata do deputado Zé Trovão. Esse senhor é um especialista, chama-se Bill Holter, é um especialista em mercado financeiro com foco em metais preciosos. Ele vem alertando no YouTube, por exemplo, em outras plataformas, há muito tempo, de que o bloco BRICS está, sim, se armando para derrotar o dólar com uma moeda própria lastreada em ouro. Esse alerta ele vem fazendo há muito tempo. Nas suas últimas publicações ou últimas participações em podcasts, por exemplo, ele disse o seguinte: as nações BRICS expandiram-se durante o mandato do regime Biden-Harris e agora os BRICS compreendem 36% do PIB anual do mundo. Os BRICS estão se reunindo na Rússia de 22 de outubro e estão se preparando para bater o martelo no dólar americano com sua nova moeda parcialmente lastreada em ouro. Os dias de hegemonia do dólar estão chegando ao fim e a maioria dos americanos não tem a menor ideia do que está acontecendo ou não está nem perto de compreender o que está acontecendo, ou seja, a morte lenta do dólar. Bem, isso é o que Bill Holter vem falando já há muito tempo, mas o que me chama a atenção mesmo é uma publicação de ontem do Jerusalem Post, falando sobre o mesmo tema. Eu vou ler só um pedacinho. A matéria do Jerusalem Post dizia o seguinte: as nações BRICS+ acumularam ouro enquanto os bancos ocidentais apostaram em posições vendidas, ignorando a iminente crise financeira. O Ocidente despertará para recuperar a sua ponta dourada, a sua flecha dourada, a tempo, ou ficará apenas negociando papéis enquanto o dólar morre? Essa é a questão. Em uma mudança sísmica que está abalando as fundações das finanças globais, as nações BRICS e seus novos aliados estão acumulando ouro a uma taxa sem precedentes, diz o Jerusalem Post, deixando os investidores ocidentais para trás nessa luta, ou seja, muito atrás de alcançá-los. Embora o Ocidente esteja mostrando alguns sinais de despertar, com crescentes entradas de ETFs em setembro no mercado, muitos alertam que já é tarde demais e ETFs é muito pouco para combater essa estratégia do BRICS. À medida em que as taxas de inflação dispararam e a instabilidade econômica se aproxima ainda mais, a dura realidade do valor atemporal do ouro está se tornando impossível de ignorar. No final deste mês, o presidente Vladimir Putin sediará a primeira cúpula do BRICS+, em Kazan, de 22 a 24 de outubro. Durante a cúpula, os membros originais do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, darão as boas-vindas oficialmente ao Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos na aliança. Com essa expansão, o BRICS+ representará mais de 40% da população global, posicionando-se como um poderoso contrapeso ao sistema financeiro dominado pelo Ocidente. Para terminar, a matéria dizia que o ouro se tornou uma ferramenta central na estratégia da coalizão para desafiar o domínio econômico do Ocidente e por aí vai. Enquanto isso, os mercados ocidentais estão apenas vendo um aumento nos investimentos relacionados ao ouro, enquanto as nações BRICS vêm silenciosamente estocando o ouro há anos. A previsão estratégica de países como China, Rússia e Índia os posicionou muito à frente na corrida global por ouro. Bem, 3 coisas aqui a ser consideradas. É o Jerusalem Post falando, não é um investidor como Bill Holter, por exemplo. Então são focos, ou melhor, são vozes muito distantes e muito diferentes falando sobre o mesmo assunto agora. Outro ponto a ser considerado:
Enquanto um bloco está cheio de lingotes, o outro está cheio de papéis. E aí seria o caso de perguntar, se você tivesse 10 mil dólares aí, livres para investimento, ou separados para o investimento, hoje você compraria papéis ou lingotes? E, finalmente, um terceiro ponto a ser considerado é que, enquanto as guerras de verdade, como na Ucrânia e no Oriente Médio, estão se desenrolando, junto com a fumaça das bombas, existe também a fumaça em relação à economia. Há uma grande cortina de fumaça cobrindo todos esses problemas. O Ocidente está perdendo uma guerra para o BRICS porque não consegue enxergá-la como guerra. Enquanto as bombas são disparadas, Rússia, China, Índia, Brasil e outros países estão armando um esquema global para quebrar totalmente o dólar e colocar toda a economia ocidental abaixo. Bem, nessa história toda, existe aqui uma divergência apenas dentro do BRICS. A Índia. A Índia está se posicionando contra a quebradeira do dólar. Ela diz que não está mirando no dólar, que o dólar para a Índia não é um alvo a ser abatido. Mas é só uma voz, por enquanto uma voz isolada dentro do bloco. E na medida em que o bloco for ganhando mais nações, claro que essa voz ficará ainda mais isolada e pouco terá a fazer. É que a Índia também tem muitos papéis. Então é isso. Pense bem, se você tivesse um dinheiro para investir, compraria títulos do Tesouro Americano, papéis ou lingotes? Essa é a questão. Por falar em ouro, meus queridos amigos, vamos dar uma olhada como está o ouro hoje. Bem, estou aqui no gráfico do ouro, do preço do ouro, até o momento, neste momento, agora é 10 horas e 6 minutos da manhã, o ouro está cotado em 2.680 dólares e 48 centavos a onça. Opa, fugiu aqui um pouco. 2.686,13, aqui já subiu um pouquinho, hein? Vejam só, eu comecei a falar do ouro quando ele estava mais ou menos aqui acho que até menos, aqui em 1900 e alguma coisa, 1924 dólares e alguma coisa a onça. E agora ele está em 2.685 e a tendência é subir ainda mais. Uau! Tem gente que diz que chegará o ouro, a onça chegará aí a 5 mil dólares ainda este ano, a onça. Bem, por enquanto é isso. Assim que eu tiver novas informações, eu volto. Até depois.